Como que a gente aprende a ter esse olhar de autoconhecimento? Bom, eu acho que para a gente poder se conhecer melhor, a gente tem que conhecer a realidade dentro da qual a gente se insere. Se a gente tentar explicar a gente sem olhar para a sociedade em que vive, a história na qual está inserido, a gente sempre vai ter uma interpretação muito rasa sobre si mesmo, né? Não basta olhar para si, tem que olhar em torno, perceber por que eu sou desse jeito, de onde vêm as características que eu tenho, o que de história tem no que eu penso vem de onde, vem de quem. Então, se a gente não olhar à volta, não olhar para trás também, para o passado, fica muito difícil de se explicar no mundo, né? Uhum. Aí já seria até uma das primeiras perguntas, né? Se apenas olhar para si já é o suficiente para ter esse autoconhecimento. Então, já respondeu que precisa desse entorno, da cultura, das outras pessoas, de se entender na comunidade. Então, é um pouquinho mais profundo a coisa. Isso, tem um filósofo chamado Ortega y Gasset, ele diz o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, se eu não me entendo, eu não consigo salvar quem eu sou, né? O que são as circunstâncias? Em que país você vive, em que período da história você vive, o que de história você herdou, o que você pensa com autonomia ou você só repete as ideias dos outros. Uhum. Então, entender-se dentro das suas circunstâncias, creio eu que seja fundamental para o autoconhecimento. Com certeza. Aí, já acoplando essa questão do autoconhecimento em uma outra coisa que o professor navega muito bem, que é a antropologia, tem a ver também essa questão? O que estuda a antropologia? Porque é o meio como um todo. Sim, a antropologia, na verdade, é uma ciência que tem como objetivo compreender o ser humano, né? Antroposomologia é o estudo do homem. E dentro da própria antropologia tem suas divisões, né? Antropologia social, física, a cultural. A área com a qual eu mais dialogo é a antropologia cultural, que visa compreender a dimensão cultural do ser humano. Mas o que é a cultura? Tem uma antropóloga chamada Ruth Benedict que diz o seguinte: a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Quando nós nascemos, nós não temos uma forma já por natureza que nos faça ver o mundo. Mas à medida em que nós crescemos dentro de uma sociedade, nós passamos a interpretar essa natureza à nossa volta conforme a cultura que nos é ensinada. O teu pai, tua mãe, a tua igreja, a tua escola te ensinam esse modo de ver o mundo. De tal modo que nós não vemos do mesmo modo as mesmas coisas. Por exemplo, uma vaca, né? Eu olho para uma vaca, eu não tenho muita afetividade por ela, porque eu sou um ser da cidade. Fui criado longe do mundo rural. Agora, você pega um indiano, mostra para ele a mesma vaca, ele vê nela uma divindade, porque a sua cultura o ensinou a ver dessa maneira. Então, a cultura é esse fenômeno que nos ajuda a interpretar o mundo à nossa volta e a dar significado para esse mundo, para as coisas do mundo, para os símbolos do mundo e por aí vai. E assim, isso é até, que o professor comentou, é bem... acontece muitas pessoas não compreender a cultura do outro, né? Então, às vezes, desrespeita a cultura porque não compreende o sentido que tem a vaca, por exemplo, que o professor citou ali na Índia, acaba passando por cima da cultura de outra pessoa, muitas vezes, né? Então, essa interpretação do todo faz também esse respeito acontecer, né? O grande problema é a perspectiva etnocêntrica, quando o indivíduo acredita que a sua cultura é a única, ou é superior, ou é melhor às demais. E do ponto de vista antropológico, cada cultura tem o seu valor, né? Cada indivíduo se sente satisfeito com a cultura que tem. Sim. E como que é em sala de aula hoje, por exemplo? A gente consegue analisar o brasileiro, ele tem uma estima pela própria cultura? O professor vê isso em sala de aula? Os alunos têm essa curiosidade? Se preocupam em conhecer a própria cultura? É importante isso? Eu acredito que os alunos têm uma curiosidade. Às vezes o que falta da nossa parte, enquanto professores, é provocar isso. Mas eles têm interesse, sim, em conhecer o que é o Brasil, por que o Brasil é desse jeito, valorizar os aspectos positivos do que tem no nosso país. Agora, eu acho que é um pouco difícil falar numa cultura brasileira, como se fosse uma coisa só. O Brasil é um país muito diverso, então nós temos várias identidades brasileiras do que significa ser brasileiro. Tem gente que é brasileiro, mas não se identifica com futebol, com carnaval, mas não deixa de ser brasileiro, né? O Brasil também tem muito esse lance do regionalismo, ser
brasileiro do Rio Grande do Sul é diferente de ser um brasileiro do Nordeste, ou brasileiro do Rio de Janeiro, ou paranaense, né? É até muito difícil definir o que é o paranaense, qual é a identidade de quem vive no Paraná. Eu acho que a gente está sempre nesse debate e nessa construção da própria identidade, que não é algo estanque, fechado, definido, mas é algo que se constrói, se reconstrói conforme o tempo vai passando, né? No decorrer do tempo. E assim, país muito rico em diversas culturas, né? Você vê a cultura rio-grandense, por exemplo, quanto bonito, até a forma de falar, né? Traz ali um dialeto, muitas vezes, a gente acaba nem compreendendo muito bem, mas, enfim, em toda a região do Brasil inteiro, como o professor falou, é muito grande mesmo, né? Então é uma cultura bem diversa, né? A gente viaja próximo, muitas vezes, aqui, Prudentópolis, ele tem museus ali que remontam histórias muito ricos, né? Então, é um universo que dá pano para manga poder estudar um pouquinho da cultura de cada região do Brasil e do mundo, enfim. E essa é a grande riqueza da cultura brasileira, é a sua diversidade. Ter várias fontes das quais a gente pode beber para dizer, olha, isso também é do Brasil, isso daí também faz com que eu seja mais brasileiro. Que legal. Então, a cultura, de comum acordo aqui, né, entendemos que é um ponto de partida para se conhecer. Entender a cultura, né, como um todo e saber em que lugar que nós estamos dentro dessa cultura. Então, perfeito. Esse é um ponto de partida aqui do nosso podcast. Porque a cultura nos faz entender que muitas daquelas coisas que a gente diz que são naturais, na verdade, não são naturais. Elas são construídas dentro da cultura. Veja que no dia a dia as pessoas usam essas frases. Ah, mas isso é natural que seja assim. Mas não é tão natural assim. As pessoas aprendem dentro de uma família, dentro de uma instituição, a pensar, a agir daquela maneira. Então não é natural, é cultural. E se eu não entendo que as minhas ações também têm essa influência, esse peso da cultura, para fazer do jeito que eu faço, para pensar do jeito que eu penso, para falar do jeito que eu falo, eu não consigo me entender muito bem nesse mundo. Agora, professor, falando sobre isso, eu percebi que muitas vezes esse aspecto cultural tem que ser quebrado, né? Porque a gente pode analisar da seguinte maneira: um tempo atrás, a mulher tem uma certa submissão para o homem, até muitas vezes uma certa violência, né? Que o homem acabava praticando contra a mulher. Se olhava assim, não, mas é natural, porque a mulher ela tem que ser submissa ao homem, isso faz parte, né, da família, muitas vezes, e hoje a gente já observa com um olhar completamente diferente, né? Então, é o que você mencionou, não é natural e poderia ser cultural. Essa cultura, ela vem trazendo, né, vários aspectos, e em alguns momentos ela precisa ser replanejada, precisa ter uma quebra, né, para deixar de ser percebido como uma coisa natural. Perfeito. A violência contra a mulher é um exemplo. Tem um antropólogo chamado Roque de Barros Laraia que vai dizer o seguinte, que a cultura é dinâmica, então ela muda. Esse exemplo que você acabou de citar demonstra isso, que a cultura se transforma com o passar do tempo. Não significa, entretanto, que ela sempre mude para melhor. A cultura muda. Agora, avaliar se é para melhor ou para pior entra num critério muito do campo da ética, da moral, né? Cada indivíduo vai julgar de um modo diferente. Sim. O Atahualpa, acho que deve lembrar aí quando era natural, talvez não seja agora, essa palavra a gente vai ter que refletir se é natural, se é cultural, quando as pessoas fumavam em ambientes fechados, por exemplo. E você via aquilo acontecendo e ninguém achava isso um absurdo. Hoje, se alguém acender um cigarro aqui, por exemplo, todo mundo vai se olhar, né? Tá acontecendo alguma coisa estranha. Mudou a cultura também, né? Nesse caso, acho que foi pra melhor, né? Não é mais normal, né? Não é mais normal. Tem culturas que mudam para melhorar mesmo, né? Na LEP, ali em Curitiba, né, na Assembleia lá, você ainda tem nas cadeiras, na parte de trás, tem um cinzeiro ainda. As cadeiras de madeira e na parte de trás tinha um cinzeiro. Então, se vê que não é um período tão distante dessa mudança tão impactante que a gente vive hoje, né? Faz parte desses impactos também. Vamos pegar uma outra mudança. As crianças hoje brincam menos fora de casa porque elas passam muito tempo conectadas, elas estão muito presas às telas. É uma mudança cultural que, ao meu ver, é negativa, né? O jeito de se curtir o tempo da infância, isso afeta no aprendizado, por exemplo, traz prejuízos enormes na leitura, na atenção, na concentração. É uma mudança de comportamento, mas isso será que gerou uma melhora? É questionável também.
E um ponto também que essas questões que mudam, a gente só vai observar daqui a 10, 50, 100 anos, né? A gente nem vai estar mais aqui, mas o que está acontecendo hoje vai ser impactado no futuro. Então, talvez a gente nem consiga acompanhar como que vai ser essas mudanças, né? A gente pegar, por exemplo, inteligência artificial que está acontecendo agora, essas mudanças que vão acontecer daqui 10, 20 anos, né? A gente pode nem estar mais aqui para ver o que vai ser dessa inteligência artificial, né? Sim, dos exemplos. E note que essas mudanças, elas têm sido cada vez mais rápidas. Uma vez que a tecnologia tem o potencial de gerar novas tecnologias, o processo se intensifica cada vez mais. Então a gente já não controla, né, o ritmo das transformações. Pegar a nossa própria geração aqui, que passou por tantas mudanças, né? Eu era do tempo que tinha o telefone fixo em casa, ou que você tinha que levantar para mudar o canal da TV. Hoje em dia, pô, a gente nem assiste mais tanta TV aberta assim. A gente hoje já não tem telefone fixo em casa, usa o celular. E são mudanças que aconteceram em 20 anos e mudaram totalmente, né, os nossos comportamentos e hábitos. Uma velocidade muito rápido, né? Aproveitando o gancho, falando sobre o que você comentou das crianças hoje conectadas, a gente falou sobre isso no episódio passado, então, para quem não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha no episódio da Vicky, porque a gente falou muito sobre isso na semana passada. Esses assuntos eles vão se complementando, né? Então, é bem importante isso que a Tauana falou, porque nesse episódio a gente falou muito sobre educação, sobre sala de aula, né? Educação para molecada, para criançada, que a gente tem essa percepção que eles estão mais acelerados, a gente até falou sobre isso, né? Mas o professor, como historiador, talvez não tenha tanta ansiedade, porque deve perceber que essas coisas que estão acontecendo agora vão ter essas repercussões, né, lá no futuro. Então, você tem um olhar diferente assim, da história por estudar isso? Creio que sim. O que angustia quem estuda história é o fato de que a gente não vai ter uma visão do todo daqui a uns 100, 200 anos, porque a gente já não vai estar aqui, né? Mas a história acalma, porque você começa a entender que há formas diferentes de viver a vida, que pessoas viveram com menos do que nós temos hoje e talvez encontrassem mais felicidade do que nós. Você percebe com a história que existem outras formas de você viver em sociedade, de gastar o teu tempo, de encarar a própria vida. Isso é muito terapêutico também. Com certeza.